Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, eu sou Gabriel Pacheco. Vamos estudar agora, gente, um pouco sobre ciclo de vida de software, ou então um processo de software, né? Claro, de acordo com o que a banca CESP-Sebrasp tem apresentado em suas questões, não é? É isso mesmo, gente, esse é o nosso foco agora, trabalhar com questões da banca CESP-Sebrasp em relação ao ciclo de vida de software, tá? Pacheco, eu tenho que esquecer, afinal de contas, o que eu tinha no passado, né? Que seria trabalhado, inclusive, em relação à cascata, iterativa incremental. Vamos brincar ali mais um pouquinho. Ciclos evolucionários, né, ou metodologias evolucionárias? Não, não tem. Tá bom? Isso você não tem que esquecer de maneira alguma, ok? Porque a banca voltou a cobrar esse tipo de conteúdo. RUP. RUP está sendo cobrado de forma extremamente superficial nas últimas provas, extremamente superficial. Agora, é claro, né, se você tiver aí na tua prova qualquer citação sobre Scrum, sobre métodos ágeis, abordagens ágeis, aí tu tem que dar uma atençãozinha especial para isso, tá? Aí por quê, Pacheco? Porque isso eles têm cobrado bastante. Muito mesmo. Tudo bem? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, Pachecão. Olha lá na tela, gente. Olha na tela quem tá aí. Exatamente, né? Estamos aí na tela, professor Gabriel Pacheco. Bacana. Vamos trabalhar com o que, né? Ah, tá aqui no site, né? Claro, www.professorgabrielpacheco.com.br. Nosso foco aqui é foco de reta final. Quem já está acostumado a trabalhar comigo nos meus cursos, revisão e exercícios, né? Que nós vamos trabalhar com a banca CESP-Sebrasp. O nosso foco aqui de atenção em relação ao conteúdo, ciclo de vida de software ou processo de software ou metodologias de desenvolvimento de software. Tudo acaba convergindo para que nós possamos trabalhar no mesmo conteúdo aqui. E com certeza, Pacheco, quero seguir você e suas redes sociais. Minhas redes sociais estão todas indicadas aqui. https://linktr.ee professor Gabriel Pacheco, sendo que a que eu mais utilizo é o meu Instagram, tá? @professor.gabrielpacheco, pode me seguir por lá. Todo dia estou sempre fazendo um post, sempre postando inclusive conteúdo, vídeos, definições, tudo bem? Claro, umas brincadeirinhas direto, quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas. E também, gente, todos os trabalhos que eu venho realizando em relação a provas de concursos públicos. Logo, o que vai ser então o processo de software? Pacheco, o que eu tenho que lembrar sobre processo de software? Cara, tu tens que lembrar a definição. O teu processo de software, quando ele é apresentado como processo de software, ele vai ser cogitado justamente como um conjunto, né? Um conjunto de atividades que leva à produção de um produto de software. Então o que tu vai fazer? Você junta diversas atividades, juntou aquelas diversas atividades, você obtém então o quê? Você obtém então o quê? Exatamente, você obtém o teu software no final. Essa é a ideia de você trabalhar com processo de software, ok? Claramente, né, algo que foi desenvolvido inicialmente entre a década de 60 e a década de 70. Então tu tens que lembrar que as primeiras pegadas que nós tivemos em relação a metodologias e processos de software, assim como definição de ciclo de vida de software, sempre foi algo muito focado e muito direcionado que nós tínhamos anteriormente na própria engenharia civil, onde projetos são trabalhado sempre de forma muito sequencial e linear, de forma muito preditiva, né? Por quê? Não tem como você sair reimplementando coisas em cima de um prédio, por exemplo, depois que você construiu o segundo, terceiro, quarto andar. Isso acontece aqui no processo de software, Pacheco? Acontece. Por exemplo, o método sequencial, modelo sequencial, ciclo de vida sequencial, cascata ou clássico, para vocês terem uma ideia, ele surgiu aproximadamente aqui na década de 60 e 70, e o foco dele foi justamente o quê? O que o pessoal tem feito nas demais disciplinas que nós temos espalhadas pelo mundo. Ah, eles têm feito assim, assim, assado, né? Então eles começaram a trabalhar o quê? Começaram a trabalhar muito espelhados no que já tinham no mundo, ok? Os modelos encontrados no mercado, vocês verão, inclusive para a prova de concurso público, não são mutuamente excludentes, ok? E são, na verdade, o quê? Usados em conjunto. Por quê? Porque cada modelo de software, tu vais ver como, por exemplo, cara, eu tô trabalhando com ciclo de vida de software cascata. Entendeu? A gente vai ver no próximo slide, ele já está aqui, ele já está com uma ótima definição aqui no próximo slide, inclusive. Aí vocês vão pensar, poxa, o cascata ele é ruim. Não é ruim. Entendeu? O problema é que o cascata ele é cabível em algum tipo de projeto, certo? Ele é cabível em algum tipo de projeto, onde você já conhece o escopo completamente previamente e você não queira, afinal de contas, ficar correndo riscos também, né? E claro, é aquele tipo de projeto que você não tem mudanças acontecendo o tempo todo.
Essa é a característica do Cascata. Beleza? Em contrapartida, vocês vão ver que existem projetos que mudam realmente o tempo todo, que você não consegue conhecer logo no início o que é o projeto. Então, se você não consegue conhecer logo no início o que é o projeto, ele está mudando o tempo todo, vocês vão ver que o Cascata não encaixa. Às vezes é melhor você trabalhar com algo mais adaptativo. Exemplo clássico, quando a gente trabalha com Scrum. Tudo bem, gente? Então, Pacheco, afinal de contas, como que é escolhido o meu melhor ciclo de software, né? O meu melhor processo de software, a minha melhor metodologia de software? Vai depender sempre da natureza do projeto, ok? Então você só pode cogitar qual é melhor, qual é pior, a partir do momento que você conheça o quê? A natureza do teu projeto. Beleza, Pacheco, conheço a natureza do meu projeto, agora eu quero conhecer o quê? Onde que entra o meu sequencial linear? Você tem que saber isso para a tua prova. Lembre-se, nós estamos revisando conteúdo aqui, é reta final, então você tem que saber isso para a tua prova, tudo bem? Modelo sequencial linear, ou também chamado de modelo tradicional, ou clássico, ou, diretamente falando, o nosso querido cascata em inglês, waterfall, né? A famosa queda d'água. Qual é a característica que nós temos principal dele, né? Ele trabalha, gente, com uma abordagem sistemática sequencial. O que isso quer dizer, Pachecão? Uma abordagem sistemática sequencial. Quer dizer que você tem que terminar uma etapa, como por exemplo aqui a etapa de análise, para que assim você siga para a etapa de design. Você não pode, de forma alguma, começar a etapa de design antes de terminar a etapa de análise. Vocês entenderam como é que acontece? Pacheco quer dizer, então, que eu não posso, por exemplo, paralelizar parte da minha codificação com parte do meu projeto? Não, você não pode. Não, você não pode. O que você tem que trabalhar? Exatamente, você tem que trabalhar com o quê? Fiz análise, faço a parte de projeto, faço a parte de codificação, parto para o teste. Beleza? Inicia no nível de sistema e progride então até a sua manutenção. O que isso quer dizer? Você vai ver que uma abordagem cascata, tá joia? Você vai trabalhar com o quê? Cara, eu tenho que entender o sistema, não à toa você vai ver que a parte de análise e projeto fazem parte do que? De algo maior, que é chamado engenharia de sistema e de informação, ok? E depois que eu termino tudo, depois que eu entrego, eu parto para onde? Depois que eu entrego, eu parto para uma abordagem muito interessante, que é a etapa de manutenção. Por que eu tenho, então, etapa de manutenção, Pachecão? Eu tenho etapa de manutenção justamente para poder manter o meu software funcionando. Por quê? Software dá erro? Nossa, software dá erro demais. Software sofre atualização? Sofre atualização horrores. Então eu preciso manter esse software. Eu preciso manter esse aplicativo. Se fica claro para vocês? Fica claro para todo mundo? Legal. Outra coisa, né, Pacheco, por que você apresentou essa figurinha aqui antes e agora está apresentando essa figurinha? A banca CESP / Sebrasp gosta muito, gente, em engenharia de software de dois autores muito conhecidos, né? Ela gosta tanto do Pressman quanto do Somerville. Então, o que eu estou apresentando para vocês sempre? Toda vez que eu tiver uma figura, toda vez que eu tiver um conceito que seja diferente entre as duas abordagens, o que o Pacheco vai fazer? Mostra Pressman, mostra Somerville e discute sobre o assunto, ok? Que é para que ninguém vá para a prova aqui faltando conhecimento. Em relação à abordagem aqui apresentada pelo Somerville, o que você tem então? Você tem então que desde que você começa a definição dos seus requisitos, sendo considerados sempre os requisitos o quê? São necessidades que eu tenho do meu software, são necessidades que eu tenho inclusive do meu sistema, olhando para ele como algo maior, desde que você começa a lidar com ele, você tem o quê? Exatamente, sempre você vai estar lidando com documentação. Sempre você vai estar lidando com documentação. Então existe uma documentação, Pacheco, aqui específica, que é trabalhada na etapa de definição de requisitos? Existe. Existe uma documentação específica que é trabalhada na etapa de projeto de sistema? Existe. Existe para implementação? Existe para implementação. Existe para parte de teste? Existe. E inclusive para manutenção. Veja que essa figura aqui é muito legal porque ela traz literalmente aquela sensação da queda, né? Tu sai ali da definição de que requisitos, aí você saiu, você cai como se tivesse uma cachoeira. Por quê? Ele está literalmente insinuando para você o quê? Que não existe esse retorno aqui, ó. Não existe esse retorno. Não existe esse retorno. Então, Pacheco, se eu tiver definido algo lá como requisito e entrar nesse momento no projeto de sistema, eu não vou voltar, eu não vou retornar o que era antes? Não. Não vai voltar, você não vai retornar o que era antes. Tudo bem? Você não vai retornar ao que era antes. Combinado? Não existe retorno. Então, qual a principal dificuldade que nós temos, inclusive, sendo trabalhado em questões, quando você está lidando com o waterfall?
é justamente o fato de você não poder ter mudanças nos seus requisitos. Se você tiver aqui na implementação e me aparece uma mudança de requisitos, você não pode retornar para poder alterar aquele requisito. Você, caramba, é sério? É. Tanto que ele vai gerar o quê? Ele vai gerar sempre, gente, para tua questão de prova, uma extrema dificuldade, vocês estão vendo eu falar extrema, em relação ao quê? A definição prévia de todos os requisitos necessários. Ok? Ok, Pachecão, vamos seguindo aqui então, gente, que ainda é muito cobrado, tá? Ainda é muito cobrado o nosso conhecimento aqui relacionado ao cascata. Primeiro ponto, você tem que conhecer então o que vai ser a sua engenharia de sistemas e de informação. Lembrando por quê? Porque simplesmente quando você fala da análise, quando você fala do projeto, ok, projeto ou desenho, né, aqui em design, eles estão sempre lidando com o quê? Com a sua engenharia de sistemas de informação. O que é? É o estabelecimento de todos os requisitos para o sistema e a alocação de algum subconjunto desses requisitos para o software. Lembrando então que quando você fala de sistema, você está falando de quê? Você está falando de algo maior. O teu sistema é composto de software? É. O teu sistema é composto de hardware específico? É, de hardware específico. O teu sistema é composto, afinal de contas, Pacheco, da parte de conectividade? Sim, sim. Tudo isso colaborando entre si para que você tenha o quê? O alcance de um objetivo comum. A engenharia de sistemas, então, vai tratar do quê? De um conjunto de necessidades a nível de sistema em alto nível. Sendo que quando você olha então para a sua engenharia de informação citada aqui, tá vendo? Ela inclui o quê? Um conjunto de necessidades a nível estratégico e das áreas de negócio, tudo bem? Porque se você está trabalhando com um sistema específico, você deseja sempre o quê? Se for um sistema específico, Pacheco, eu desejo claramente, cara, eu desejo claramente que aquele sistema me traga informações, é isso? Ponto. É isso, você acertou justamente essa linha de raciocínio que você tem que seguir. Pachecão, preciso lembrar também das etapas, o que cada uma delas faz? Sim, que cada uma delas faz, você precisa lembrar. A análise de requisitos de software. A análise de requisitos de software tem uma intensificação enorme, tá bom, gente? Justamente a análise de requisitos no que o software precisa ter. Entendeu? É isso que você está fazendo aqui. Cara, eu tenho que entender as características do meu software. Eu tenho que entender o quê? Exatamente sua função, seu comportamento, seu desempenho e as interfaces que esse software possui. A etapa de projeto. A etapa de projeto ela é claramente uma etapa que vai trazer o quê? O que eu vou implementar, o que eu vou implementar para poder resolver esse problema que está sendo apresentado, que foi levantado, onde? Que foi levantado na minha análise de requisitos. Pegaram como é que funciona? Pegaram como é que funciona, gente? Legal? Tranquilos? Tranquilo, Pachecão. Tanto que ela vai me trazer o quê, gente? Vai focar na sua estrutura de dados, com certeza, saber como os dados vão se interconectar, né? Tudo isso. Vai focar na sua arquitetura do software, não interconectar em relação à conexão de redes, tá, gente? Não é isso, não. Vai trabalhar nas suas representações de interface e nos seus detalhes procedimentais, né? Claramente, o que ela vai fazer, então? Ela traduz os requisitos, ou seja, aquilo que se deseja que o software faça, em que? Exatamente, né? De forma que você tenha a representação do software sendo avaliada antes da codificação. Ok? Codificação, Pacheco, já que tu falou em codificação, me exemplifica direito esse trem aí. O que é essa tal dessa codificação, por favor, professor? A codificação, gente, é o momento que você vai traduzir o projeto, entendeu? Para a linguagem de máquina, literalmente o desenvolvimento. O teste. O teste é onde você vai fazer o quê? Você vai testar se aquilo que você desenvolveu está fazendo o que deveria fazer. A manutenção. Manutenção é quando você vai dar o quê? Exatamente, né? Quando se tem a modificação depois que aquele software já está instalado, tá? Já está instalado, já está em produção. Aí tu precisa fazer o quê? Aí tu precisa simplesmente dar uma manutenção. Você entra aqui neste exato momento com a manutenção. Perfeito, beleza? Joia. Pachecão, legal, lembrei de tudo. Então, Pachecão, legal, aprendi tudo, né? Das duas, uma aconteceu, não, gente? Que tem gente, eu tenho certeza, que está assistindo aqui a aula e nunca trabalhou com o nosso conteúdo. Normal, gente, padrão. Estamos falando de provas de concurso público. Ninguém é obrigado a chegar sabendo tudo nesse momento aqui de reta final da prova. Qual vantagem que vocês conseguem identificar muito clara aqui? Maior capacidade de organização, acho que isso fica claro, né? Porque você sabe exatamente o que você vai analisar em relação a requisitos, você sabe exatamente o que tu vai projetizar, não é isso? Beleza, então. Visto que etapa só inicia após a anterior. Beleza. Quais são as desvantagens muito clássicas apresentadas aqui, gente? Modificações poderão causar confusões? Gente, modificação pode até inviabilizar um projeto quando você está trabalhando com cascata.
É mesmo, Pacheco, é mesmo, Pacheco. Dificilmente o cliente expõe todos os requisitos de uma só vez. Muito pelo contrário, quem é cliente de software vai ter o quê? Ele vai ter normalmente uma ideia inicial. Pá, eu imagino que tal coisa possa ser desenvolvida. Tá, o cara imaginou. Depois o que ele vai fazendo? Ele vai amadurecendo essa ideia no decorrer do sistema, no decorrer do desenvolvimento do respectivo software. Tá bom? E outro, só teremos uma versão executável após o término do projeto. Todo mundo detectou isso também? Porque quando você está trabalhando com essa visão, ó, quando é que você vai ter, afinal de contas, uma versão útil, uma versão bacana, botar em produção ali para o teu cliente? Aqui, ó, depois do teste. Então, se você é cliente somente nesse momento. Beleza? Beleza, Pacheco. Fica estranhão, né? Às vezes a gente para pensar e, gente, isso funcionou muito tempo, viu? Muito tempo mesmo. Bora resolver questões? Vamos lá, Pachecão, resolve essa aí. A respeito do processo orientado a reuso e ciclos de vida, julgo o item a seguir. No modelo em cascata, dada a dificuldade natural para estabelecer todos os requisitos na fase inicial do projeto, os requisitos são definidos ao longo de todas as fases, acomodando-se gradualmente às incertezas e eventuais mudanças do projeto. Isso aqui é mentira, né? Na verdade, o que você tem, né? No modelo em cascata, tem uma dificuldade natural de estabelecer todos os requisitos na fase inicial? Acho que em todo projeto vai ter isso, não é? Mas quando você fala do nosso modelo em cascata, o que vai acontecer aqui? Os requisitos serão obrigatoriamente definidos quando? No início do projeto. No início do projeto, aqui na fase inicial. Tanto que essa é uma dificuldade natural, apresentada pelo próprio modelo cascata e já cobrada, inclusive, em diversas outras questões. Legal? Legal, Pachecão? Vamos para a questão de número 2? Pega essa aí, gente. Polícia Federal. Mas tu tá louco, Pacheco? Caindo software aí, engenharia de software para Polícia Federal escrivão? Pois é, rapaz, eles estão arrancando o couro da galera em relação a esse esquema de desenvolvimento de software e tudo mais. Tá muito doido isso, né? Considerando a teoria geral de sistemas e a parte de sistemas de informação, julgue o item a seguir. Uma das etapas descritas em um método de desenvolvimento de software de sistemas clássico, se é clássico é o quê? Se é clássico é waterfall, tá? É a de análise e definição de requisitos. Beleza. Etapa em que as restrições e as metas do sistema são obtidas por meio de consulta a usuários, com o objetivo de realizar a especificação do sistema, tá certo, né? Quando você fala da sua análise e da tua definição de requisitos, você está literalmente fazendo o quê? Está delimitando quais são os limites do software, qual o escopo no qual ele vai trabalhar, quais são as características dele, para que aquele software serve. Tudo isso vai ser apresentado aqui. Belezinha? Beleza. Outro ponto, tome muito cuidado com o tipo de questão em que ele coloca que não é necessário somente a consulta aos usuários, tá? Por quê? Quem vai levantar requisitos, quem vai identificar requisitos, se ficar dependendo somente de conversas com usuários, provavelmente esse cara vai ter problemas. Provavelmente esse analista de requisitos vai ter problemas. Por quê? Ele tem que observar também a cultura organizacional. Tem que observar como as coisas acontecem ao redor, para que ele consiga levantar efetivamente os requisitos. Ok? Ok, Pachecão? Então, mais questões. Vamos lá, a gente tem bastante questão aqui, viu? Podem ficar super tranquilos. Ninguém vai ficar carente de questão aqui em relação à parte de ciclo de vida de software aqui, não. Mais uma questãozinha, agora uma questão do Ministério da Economia, Tecnologia da Informação, Gestão de Projetos. Com relação à engenharia de software, julgue os itens subsequentes. Entre os modelos de processo aplicados ao desenvolvimento de software, o modelo cascata apresenta desvantagens por, entre outros motivos, não ter flexibilidade com requisitos. Isso é uma característica dele mesmo, não tem. Tanto que eu falei, cara, entrou requisito novo, não tô nem aí, não vai fazer parte. Não produzir resultados tangíveis até a fase de codificação, exatamente, você não consegue medir, né? Afinal de contas, o teu software, até o momento em que ele começa pelo menos a ser codificado, né? Isso aqui tá certo também. E dificultar o estabelecimento de requisitos completos antes de começar a codificar. Gente, ele cria vou colocar assim, ele cria essa característica de estar difícil estabelecer requisitos completos? Sim, por quê? Porque ele pede que os requisitos estejam 100% completos já no começo da especificação ali, não, antes do seu projeto.
entendeu? Antes do seu projeto. Então você não consegue partir para a parte de projeto, para a etapa de projeto, sem que esses requisitos estejam legais e completos. Cria uma dificuldade, Pacheco, completa, pode ter certeza absoluta. Isso aqui está 100% correto, galerinha, valeu? Mais um pouquinho de questão, vamos lá. Com relação à engenharia de software, julgue o seguinte item. No modelo em cascata, com exceção do sequenciamento dos estágios de requisitos e de análise, os demais são executados em paralelo. Nunca, nunca. Galera, falou que é cascata, falou que é preditivo, falou que é sequencial, falou que é clássico, tudo é executado como? Tudo é executado de forma sequencial. Valeu? Tranquilão? Beleza, Pachecão. Então tá errado, é isso mesmo, e não precisam ficar preocupados não, tá? Por isso que ele é chamado que sequencial cascata. Ou então preditivo, tá, gente? É um outro sinônimo que eu estou utilizando aqui o tempo todo. E se por um acaso o avaliador quiser misturar questões de gerenciamento de projetos com engenharia de software, ele provavelmente coloca o preditivo, tá? Que é um dos tipos de ciclo de vida de projetos que nós temos pelo próprio PMBOK. Mais uma questão. A respeito de engenharia de software, julgue o próximo item. O modelo de ciclo de vida em cascata tem como características o estabelecimento no início do projeto de requisitos de maneira completa, sim, correta, sim e clara. Até aí tá bem? Até aí tá bem, Pacheco, tá tranquilo. Essa primeira parte aqui do item tá corretinha, né? E a possibilidade de disponibilização de várias versões operacionais do software antes da conclusão do projeto. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Não pode não. O que que tu vais ter? O que que tu vais ter quando você estiver trabalhando, afinal de contas, com o teu software? No modelo cascata, cara, pegou que é modelo cascata, aí não dá, aí não pode. Sabe o que que vai acontecer? Ele simplesmente vai fazer o quê? Ele só vai entregar algo útil no final do projeto. Beleza. Pachecão, bacana, peguei o que é o ciclo de vida em cascata, mas aí, eles cobram outras coisas? Cobram. Eles cobram, como por exemplo, a Banca CESP, alguns dos nossos modelos evolucionários, tá? Qual a ideia do modelo evolucionário? O modelo evolucionário trabalha justamente como sendo o quê? Um modelo de processo que foi projetado para quê? Para acomodar um produto que evolui com o tempo. Ah, Pacheco, então chega aí, essa última questão poderia ser um modelo evolucionário? Poderia. Dentro dos modelos evolucionários, nós temos um modelo chamado incremental. Ele não é o chamado iterativo incremental. O nome dele é modelo incremental mesmo, tá? Iterativo incremental é um tipo de abordagem que nós temos, onde você sempre vai ter o quê? Em espaços de tempo, você vai ter o quê? Um incremento de software sendo entregue. Para vocês terem uma ideia, o RUP é iterativo incremental. Iterativo é I, não é interativo, não é iterativo incremental. É mesmo, Pacheco? É. Então me conta mais um pouquinho aí. Eu fiquei sabendo que o Scrum também é iterativo incremental. O RUP também é ágil? Claro que não. O RUP não é ágil. Definitivamente não. O Scrum é ágil, tá bom? Combine então o modelo sequencial linear com a filosofia interativa da prototipagem. O que ele quer dizer com a filosofia interativa? Que é interativa mesmo, é com Nzinho, tá? É porque na prototipagem, tanto na prototipagem como prototipagem mesmo, que você vai utilizar para coleta de requisitos, quanto na prototipagem evolutiva, o que você vai ter? Você vai ter uma interação muito grande entre o que? Exatamente quem está levantando os requisitos, ou então quem já estiver desenvolvendo, quando você estiver lidando com a prototipação evolutiva ou prototipagem evolutiva, e o seu cliente. É um bate-papo constante, é o tempo todo, né? Sendo que o primeiro incremento aqui vai ser chamado de núcleo do produto. Esse núcleo do produto, claramente por ele ser um modelo evolucionário, o que vai acontecer com ele? Ele vai evoluir no decorrer do tempo, não é verdade? Desenvolve-se então o quê? Um plano para cada incremento. Então é um plano para cada pedacinho do software que você vai apresentando, de forma que o núcleo do produto seja modificado para melhor satisfazer as necessidades do cliente e a elaboração de características e funcionalidades adicionais. Objetiva claramente o que é a elaboração de um produto final, com base em quê? Na evolução natural do seu núcleo do software. Útil quando não há mão de obra disponível para uma implementação completa, dentro do prazo comercial de entrega. Por quê? Porque você vai entregando, cara, esse núcleo aqui tá útil? Sim, esse núcleo tá muito útil. Pega mais esse pedacinho, é útil para você? Poxa, mais esse pedacinho é útil para mim. E assim as coisas vão evoluindo, certo? Como que ele é apresentado, Pachecão? Ele é apresentado assim, ó, você tá vendo? Primeiro, né, a entrega do primeiro incremento,
ela é apresentada. Essa entrega do primeiro incremento vai me compor o quê? É o nosso... Opa, núcleo não, Pacheco. Núcleo não, pelo amor de Deus. Essa primeira entrega aqui vai ser o que? O nosso núcleo. Esse é o núcleo, entendeu? Só que o que eu acabei de executar para poder ter o meu primeiro incremento? Um pequeno cascata. Foi um mini cascata que foi executada que agora todo mundo entendeu isso, todo mundo pegou isso. Pachecão, peguei. Pachecão, entendi. Parto então para um segundo incremento. Esse segundo incremento me traz o quê? Ele pega e complementa um pouquinho mais o que você tem do seu primeiro incremento. Tá joia? Parto para um terceiro incremento, um quarto incremento, até que eu tenha o quê? Um produto que atenda às necessidades que o meu cliente possui. Isso daqui é uma outra visão que nós temos de um ciclo de vida incremental, ok? Ele é claramente evolucionário. Então vocês vão ver que nós temos o quê? Aqui nós temos a execução de um cascata, repararam? Ah, é mesmo, né, Pacheco? Mas, pô, Pacheco, tem etapas adicionais aí. Tem etapas adicionais. Por quê? Dependendo da abordagem que você for trabalhar dentro do cascata, você acaba dividindo, tá? Já é principalmente essa parte inicial aqui, ó. Não estranha não, tá? A parte de levantamento de requisitos e análise. Porque se você for trabalhar com análise e identificação de requisitos, você está fazendo o quê? Você está elicitando requisitos, né? Você está identificando requisitos, está coletando requisitos, e dali em diante você já parte para um momento de refletir sobre os requisitos, não é? Para depois sim você falar como você vai resolver o problema. Tá bom? Aqui ele está dividindo, né? Em um momento você elicita, levanta, coleta, e em um outro momento você para refletir sobre os seus requisitos. Pegaram a diferença? Legal? E dali em diante, poxa, tem um incremento aqui no final? Tenho. Aqui no final vou ter outro incremento? Sim, aqui eu vou ter outro incremento. Pega a questão de prova aí. A respeito de engenharia de software, jogue o próximo item. No ciclo de vida incremental, o escopo do projeto é geralmente determinado no início, mas as estimativas de custo e de tempo são rotineiramente modificadas pela equipe à medida que o entendimento do produto final do projeto aumenta. Cara, uma baita de uma mentira, entendeu? No ciclo de vida incremental, o teu escopo do projeto é determinado no início? Ah não, Pacheco, ele tá doidão. Na verdade, eu vou planejando gradativamente o quê? Cada incremento que eu for realizando ali em entrega, né? É isso mesmo, galerinha. Gostaram? Beleza, vou dando um tempo aqui. Daqui a pouquinho o Pacheco volta pra gente conversar mais um pouco, tá bom? Não saiam daí, gente. Aquele grande abraço, muito obrigado. Tchau.